Porque lembra quando a gente não podia abraçar? Meu Deus, que tempo difícil foi aquele, né, Pradinho? Não podia dar um abraço. Amém? Glória a Deus que você conseguiu chegar até aqui, né, gente? Essa chuva abençoada. Então, vamos sentar na frente. Quem está no diaconato, ajuda a não deixar nenhum lugar vazio na frente. Né? Que teve alguns irmãos que acharam que eles eram de açúcar. Então, vamos ocupar os lugares da frente. Se tiver lugar vazio, você vai sentando mais na frente, tá bom? Nós estamos aqui hoje no último dia do mês de janeiro. Esse mês, né, foi uma bênção, não foi? Para que o mês de janeiro foi uma bênção? Glória a Deus. E hoje é o último culto que nós vamos estar falando do tema, né? Ramo frutífero. É a última sexta do mês, o último dia do mês e o último dia que nós estaremos dentro desse tema. Porque o tempo passa muito rápido. Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no Salmo número 1. Abre lá a sua Bíblia no Salmo número 1. E o tema dessa palavra de hoje é: como ser um ramo frutífero. Como ser um ramo frutífero. Porque eu acredito que todos nós queremos ser frutíferos. Sim ou não? Com tudo que nós ouvimos esse mês todo, você está falando dentro de você com certeza: eu quero ser frutífero. Eu quero ser um ramo frutífero. Então fala para o irmão do seu lado: eu quero ser um ramo frutífero. Mas pergunta para ele assim: mas como? Né? E é isso que Deus falou comigo hoje. Porque nós ouvimos, né? Você tem que ser um ramo frutífero. Não é verdade? Você precisa ser frutífero. E você fala: meu Deus, mas por onde que eu começo? Não é verdade? E hoje Deus vai te dar a receita de como ser um ramo frutífero. Salmo número 1, versículo 1, diz assim: bem-aventurado, feliz 2 vezes, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Amém? Quem pode dizer amém? Amém? Então aqui, Deus nos compara com uma árvore. E Ele fala como nós temos que fazer para sermos uma árvore frutífera. E a primeira coisa que ensina aqui para você ser frutífero é que você não deve andar segundo o conselho dos ímpios. Essa é a primeira coisa. Para que você seja um ramo frutífero nesse ano, você tem que tomar cuidado onde você está buscando conselhos. Com quem você busca conselhos? Você busca conselho na palavra de Deus? Porque, gente, a Bíblia ensina sobre tudo. A Bíblia tem conselho para nós, para tudo. Eu estou lendo agora 1 Coríntios. E eu me propus a ler 1 Coríntios. Gente, parece que eu nunca li a Bíblia antes. De como Deus está falando comigo. Né? E é a revelação do Espírito Santo. E eu vi como o apóstolo Paulo aconselhava aquela igreja. Porque na época que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corintos, existia muita imoralidade, prostituição. E ele precisava chamar a atenção e ensinar aquela igreja. Então, para você ser um ramo frutífero nesse ano, busque conselho na palavra de Deus. Busque conselho com pessoas que são de Deus. Entendeu? Não ande segundo o conselho dos ímpios. Porque o ímpio fala o que para você? Sexta-feira,
Fica na sua casa. Com essa chuva você vai para a igreja. Não é? Hoje eu estava vindo do trabalho, de repente, né, o céu ficou escuro. Aí eu falei para Esther, quem vai na igreja hoje são só os fiéis da terra. Falei para ela. Né? Então fala para o seu irmão, você é fiel. Então não ande segundo o conselho dos ímpios. O conselho do ímpio é, deixe o seu filho fazer o que ele quiser. Esse é o conselho do ímpio. Quanto mais você prender, ele vai ser pior. O conselho do ímpio é esse. Né? Deixa ele fazer o que ele quiser. Mas qual é o conselho da palavra de Deus? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Porque até quando ele for grande, ele não se desviará dele. Não é mesmo? A Esther, gente, ela tem um livro lá em casa, eu não sei quem já viu esse livro, que ele tem 365 histórias da Bíblia. E eu falei para ela, Esther, todo dia eu quero que você leia no mínimo uma história desse livro, porque ela já sabe ler. E ela vai lá e lê. Lê uma, daqui a pouco ela lê 2, 3. Mãe, eu não consigo parar de ler. E eu falo isso, Esther. E agora me fala, o que Deus falou com você, do que você leu? O que você aprendeu? E aí ela fala, porque esse é o conselho da palavra de Deus. Entendeu? Então, o primeiro é isso, a primeira lição que você vai aprender hoje é essa, para você ser frutífero. Não ande segundo o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios para os jovens é, faça o que você quiser da sua vida. Gente, hoje em dia, quando o jovem faz 18 anos, tem muito jovem achando que pode fazer o que ele quer da vida. Não é verdade? E muitos jovens se perdendo, porque vai no conselho dos ímpios. Então, olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, para que você seja frutífero, não ande segundo o conselho dos ímpios. Busque conselho no seu líder. Quem tem um líder aí? Amém? Quem tem pastor? Quem tem bispo? Então busque conselho com eles. Amém? Segundo, para você ser um ramo frutífero, não se detenha no caminho dos pecadores. Por qual caminho você tem andado? Gente, quando eu vejo algumas histórias de alguns jovens, dá vontade de chorar. Quem já passou por isso? De você ver a história, o caminho que alguns andam. Você fala, meu Deus, ele não percebe, né, esse caminho de ruína, esse caminho de morte que ele está andando. Então, para ser ramo frutífero, não se detenha no caminho dos pecadores. Olhe por onde você está andando. Ande, né, no caminho que o Senhor está te mostrando, te indicando. Continue servindo ao Senhor até o fim. Né, como eu contei uma vez lá na rede de jovens da sede, que esses dias a Esther perguntou para mim, mãe, eu vou para o céu? E eu falei para ela, se você continuar fiel a Deus até o fim, você vai. Entendeu? Porque ela também tem que ter a experiência dela com Deus, ela também tem que ter o encontro dela com Deus, e ela também tem que continuar andando nesse caminho, com o Senhor. Entendeu? Então olha para quem está do seu lado e fala, por quais caminhos você tem andado? Nós temos que andar no caminho da santidade. Não é verdade? Temos que andar no caminho da verdade. Temos que andar no caminho da obediência, da intimidade com Deus. Gente, o caminho da intimidade com Deus é um caminho muito gostoso. Quem já andou nesse caminho? Quem anda nesse caminho? É o caminho que você ouve Ele falar com você. Não é verdade? Eu estava estudando essa palavra hoje. Aí eu escutei Deus cantando uma música para mim, gente. Porque o Espírito Santo canta para mim. Se Ele não canta para você, para mim Ele canta. E aí eu ia até falar para o pessoal cantar essa música. Aqui eu acabei esquecendo. Mas depois quando eles subirem aqui eu falo para eles cantarem. Que eles cantam todas as músicas, né? Tem todo o repertório. É mesmo? Por quê? Porque andar nesse caminho de intimidade com Deus é muito bom.
Não é? Quem está fazendo devocional aí? Quem continua nesse caminho? Todos os dias. Não é? Então é nesse caminho que nós temos que andar. Para você ser frutífero esse ano, não se detenha no caminho dos pecadores. Terceiro, nem se assente na roda dos escarnecedores. Cuidado com o que você anda falando. Como a Bíblia fala ontem para a gente. Cuidado com o que você anda ouvindo. Cuidado com quem você está se assentando. Porque às vezes a gente se assenta para falar aquilo que não deve. Senta junto, né? Para almoçar falando do líder. Na verdade, senta junto para criticar. Então nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Para que você seja frutífero nesse ano, amém? É o quarto, né? Quarto, que o seu prazer esteja na lei do Senhor. Para que você seja um ramo frutífero esse ano, o seu prazer tem que estar na lei do Senhor. Você tem que meditar nessa palavra dia e noite. Você tem que saber o que Deus falou com você hoje. Pergunta para o seu irmão, o que Deus falou com você hoje? Responde para ele. O que Deus falou para você? Se você não falou, se você nem leu a Bíblia, você fala, perdão, Senhor. Eu nem li a Bíblia hoje. Não é? Porque nós temos que meditar na palavra dia e noite. Para que nós sejamos ramos frutíferos. Para que nós possamos dar frutos para Deus em todas as áreas da nossa vida. Inclusive frutos espirituais. Sabe, gente, hoje uma enfermeira no hospital, que ela queria muito ficar grávida. Ela queria muito engravidar. E ela estava assim falando, estava muito ansiosa, né? Porque ela queria muito, porque a idade dela estava uma idade já avançando na idade. E ela estava preocupada com isso. Aí ontem foi o último dia das férias dessa enfermeira. E ela colocou no status dela assim:
ser essa árvore junto à corrente das águas, para receber de Deus. Você não saiu da sua casa nessa chuva, para sair daqui do mesmo jeito. Entendeu? Se você se molhou na chuva lá fora, eu quero que você se molhe na chuva aqui dentro também. Quem quer se molhar nessa chuva, dá um aplauso para Jesus. Dá um aplauso para Jesus. Tem pessoas que elas estão secas, porque elas não estão nessa corrente das águas. Entendeu? Não tem como você receber da palavra de Deus e continuar seco. Não tem como. Entendeu? Não tem como você estar na presença do Senhor. Entendeu? E Ele não te encharcar com a água que vem do trono. Teve essa noite, essa semana, Deus fala muito comigo nos sonhos. E eu tive um sonho essa semana que a bispa falava para mim algo, né? E eu falei, Senhor, eu tomo posse dessa palavra que foi falada no meu sonho. Né? E ela falava assim para mim, até o seu aniversário, o seu pai vai te procurar falando que ele quer Jesus na vida dele. Eu falei, eu creio, Jesus. Amém. E ela falava assim, mais uma pessoa, até o seu aniversário, vai te procurar para se render para Jesus. Gente, eu falei, meu Deus, que água maravilhosa. Que mesmo enquanto eu durmo, o Senhor fala comigo. Não é verdade? Até enquanto eu durmo, o Senhor me ministra. Então nós precisamos estar plantados na beira da corrente das águas. Amém? Dá um aplauso para Jesus se você recebe isso sobre a sua vida. O segundo resultado, dá o seu fruto na estação própria. Os frutos são uma prova viva de que estamos em Cristo e de que Ele está em nós. Entendeu? Quando você é essa pessoa que eu falei aqui, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, você vai dar fruto no tempo certo. Entendeu? Qual é o fruto que Deus espera de você nesse tempo? Entendeu? Deus quer que você dê fruto no tempo certo. O Senhor te chama para você ser esse ramo frutífero. Para as pessoas olharem para você e encontrarem fruto na sua vida. Amém? Terceiro resultado, cuja folha não cai. Sabe, gente, tem uma época, uma estação do ano, que as folhas das árvores caem. Quem sabe qual é a estação? O outono. Quem já viu como que fica a árvore no outono? Gente, seca. Eu tenho uma árvore na minha casa, que no outono dá vontade de arrancar ela. De tão feia que ela fica. Entendeu? Mas quando nós estamos no Senhor, as suas folhas não vão cair. Nem no outono, nem no inverno, em nenhuma estação. Entendeu? Vai ter folhas. Você vai estar verdinha. Você está viçosa. Em Deus, as suas folhas não vão cair. Quem já viu uma planta também com a flor murcha? Com a folha murcha, assim? Gente, que compaixão que dá, né? Quando a planta fica murcha. Mas existem algumas técnicas, né, que você pode fazer para que volte a ficar viçosa. Então Deus hoje quer fazer a sua folha ficar verde de novo. Porque às vezes a gente está murcho. Olha para o rosto do Senhor, vê se ele está murcho. Não é a pele não, tá, gente? A pele você faz no botox. Não é mesmo? Mas murcho, às vezes a gente está com uma cara triste, decepcionado, não é, desanimado. Às vezes a gente está uma flor murcha. Entendeu? E o Senhor hoje quer fazer você ficar viçoso, bonito, alegre. Não é dar um sorriso para o seu irmão aí, que o sorriso vai mostrar que você está viçoso e bonito. Porque às vezes, devido às dificuldades da vida, as nossas folhas querem cair. E sabe, gente, quando uma árvore é cheia de folhas, o que ela dá? Sombra, não é? Se você quer uma sombra, você procura uma árvore seca? Não, você procura uma árvore com folhagem.
Não é verdade? E às vezes por causa das dificuldades, do que nós passamos no dia a dia, do que alguém falou pra gente, as nossas folhas querem cair. Esses dias eu estava escutando aquele psiquiatra Augusto Cury. E olha só, gente, ele é um psiquiatra muito renomado, né? Pelo que eu sei, ele até se converteu, né? Estudando sobre a vida de Jesus, não é mesmo? Mas ele conta que quando ele estava na escola, quando ele era criança, a professora falou assim: o que vocês querem ser? Perguntou na sala de aula. E disse que ele se levantou e falou: eu quero ser médico. Gente, quando ele falou isso, foi um silêncio na sala. Porque ele era como se fosse assim, tinha a pior nota da sala, ele era que ficava acima da pior nota da sala dele. E quando ele falou que ele queria ser médico, todo mundo ficou em silêncio primeiro, silêncio total. Depois todo mundo começou a dar risada dele. E a tirar sarro, criticar. Mas ele falou: não, eu não vou deixar minhas folhas caírem. Entendeu? Eu vou me levantar, eu vou estudar e eu vou me tornar esse médico. Entendeu? E olha o médico que ele se tornou. Olha o psiquiatra que ele se tornou, escrevendo tantos livros. Entendeu? Então, às vezes, as situações que a gente enfrenta quer fazer a gente murchar. Não é verdade? Quer fazer a gente nos sentirmos pequenos. Entendeu? Mas hoje o Senhor vai te regar novamente. Amém? Fala para o seu irmão: o Senhor vai te regar novamente. E aí, diante dessa palavra, Deus me levou lá em Marcos 11. Abre rapidinho na sua Bíblia. Marcos 11, versículo 12. Marcos 11, 12. Que diz assim, ó: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Agora vamos lá para o versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, diante desse salmo, Deus me levou nessa palavra, que diz que Jesus, ele teve fome. Estava passando por um lugar e ele teve fome. E de repente ele viu uma figueira cheia de folhas. E ele foi até aquela figueira para ver se ele achava um fruto. Porque ninguém come folha, né, gente? Não é verdade? Então, ele foi ver se tinha fruto naquela figueira. E disse que ele não encontrou fruto naquela figueira. E ele falou para aquela figueira, declarou que jamais alguém coma fruto de ti. Isso que passou o dia, no dia seguinte, quando eles passaram por aquele mesmo lugar, a figueira tinha se secado. Deus, gente, Jesus, ele também olha para nós esperando encontrar fruto em nós. As pessoas que olham para nós lá fora esperam encontrar fruto em nós. Entendeu? Aí você pensa: mas não era tempo de figos. Diz que não era tempo de figos. Mas que uma figueira naquela época, quando ela apresentava folha, significava ela tinha frutos. Então você, como você é crente, você é cristão, quando as pessoas olham para você, elas esperam ver os frutos. Não é verdade? Quando você é cristão, as pessoas olham para você e esperam encontrar verdade na sua vida. Esperam encontrar santidade na sua vida. Não é verdade? Esperam encontrar fruto. E Jesus não encontrou fruto naquela figueira. Ela tinha uma aparência de frutífera, mas ela não era. Entendeu? Ela tinha folhas. Ela aparentava que ela tinha frutos. Mas quando Jesus foi examinar aquela árvore, não encontrou frutos nela. Assim como tem gente que tem aparência de algo, mas que a pessoa não é. Não é verdade? Tem cara de crente, cheiro de crente, roupa de crente, mas não é crente. Não sei quem já assistiu a esse filme. Gente, é um filme muito engraçado. Assistam. De Repente Crente. Alguém aqui já assistiu esse filme? É muito engraçado, é um filme de comédia. Esse é comédia, bispo, por quê? Tem uns que falam que é comédia e não é, né? Não, esse é comédia. Eu não vou contar para você, porque eu vou deixar você assistir. Entendeu? Mas, pessoas que parecem que são cristãos, mas não são. Tem até folha na árvore, mas não tem fruto. Entendeu? Tem folha? Tem, anda com a Bíblia. Não é verdade? Tem folha? Tem, vem na igreja. Não é mesmo? Tem folhas? Tem. A roupa dele, olha o vestido dela. Não é mesmo? Tem folhas nessa árvore? Tem. Olha o terno que ele vem para o culto. Não é verdade? O Igor tem vezes que ele vem com um terno para o culto, né, Igor? Agora faz tempo que ele não está usando.
Olha a blusa dele, né? Entendeu? Gente, então, ou seja, tem folhas? Tem, mas cadê os frutos? Entendeu? Nós temos que ter frutos. Não é verdade? As pessoas têm que olhar para nós e não verem só as folhas, mas elas têm que encontrar frutos. Jesus tem que olhar para nós e não ver só folhas, mas encontrar frutos. Então, produza frutos bons, independente do tempo que você esteja vivendo. Nós temos que dar frutos, gente, no outono. Temos que dar fruto no inverno, na primavera e no verão das nossas vidas. Porque a gente passa por todas essas estações. É verdade. Eu, por exemplo, gente, eu não consigo me adaptar ao inverno de jeito nenhum. Não consigo. Meu Deus, quando fala que está chegando o inverno, quase que eu quero ir para os Estados Unidos. Não é verdade? Porque eu não suporto essa estação. Porque o inverno é uma estação difícil. Não é? No inverno você não se esquenta, gente. Entendeu? Eu acho que na nossa casa no Brasil devia ter estrutura para enfrentar o inverno. Porque eu não consigo enfrentar o inverno na minha casa. Minha casa é muito gelada. E às vezes na nossa vida espiritual, né, às vezes a gente enfrenta esses momentos de inverno também. Mas o Senhor quer que você dê fruto, independente da estação que você estiver vivendo. Sabe quantas vezes eu estava vivendo um tempo da minha vida de inverno rigoroso. E às vezes alguém me pedia, faz uma visita para aquela pessoa no hospital. E eu falava assim, meu Deus, eu só estou conseguindo dar folhas nesse tempo. Nem folha eu tenho, Senhor. Porque é difícil essa estação da minha vida. Mas eu falava, não, Senhor, mas eu preciso dar frutos, mesmo nesse tempo que eu estou vivendo. Entendeu? E eu ia, né, esses tempos me pediram para falar de Jesus, para visitar uma pessoa, a bispa me pediu para visitar um senhor no hospital. E eu falei, tá bom, Jesus, eu vou. Só essa visita, hein, Senhor? Aí eu fui e cheguei lá, gente. Falei, Senhor, vai ser bem rápido, tá? Senhor, por favor, Espírito Santo, faz a obra rapidinho. Porque eu preciso trabalhar ainda, Senhor. Tá bom. Cheguei, gente, fui falar de Jesus para esse senhor. E aí ele aceitou Jesus, foi uma bênção. E eu falei, glória a Deus, já dei um fruto. Daqui a pouco, gente, eu estava quase me despedindo para ir embora. O outro rapaz, moça, faz uma oração para mim também. E eu falei, amém, Senhor, glória a Deus, moço. Então você quer entregar teu coração para Jesus? Porque eu não faço oração, não. Tem que entregar o coração para Jesus também. Aí eu falei para ele, você quer entregar teu coração para Jesus? E ele falou para mim, eu acho que eu não sei se esse é o tempo agora, se é o tempo certo. E eu falei para ele, o tempo é desde que você nasceu, menino. Desde que você nasceu é o momento certo. Se você entregar seu coração para Jesus, e aí ele foi, gente, falou, tá bom, eu quero. Fez oração de confissão, entregou o coração para Jesus, entendeu? São frutos nos tempos de inverno. Né? Você acha que toda vez que alguém sobe aqui para pregar é porque está vivendo a primavera? Não é verdade? Não é. Não é mesmo? Você acha que todas as vezes, né, que um líder é célula é porque ele está no verão? Não é, às vezes é o inverno. Foi. Gente, olha, eu vou dizer pra você, eu tenho a unção de mandar pro céu, né? Porque tem gente que eu vou orar e a pessoa vai pro céu. Mas, gente, esse senhor, quando eu fui lá orar por ele, gente, parece que ele estava tão bem. Não sei o que aconteceu. Eu falei, bispa, olha, ele não tá tão ruim assim, não. Porque a família estava pensando que ele só ia partir, né, pra eternidade. Eu falei, bispa, ele não tá tão ruim assim, não. Eu não sei qual o desfecho que Deus vai dar para essa história. E no outro dia ele teve alta. Vamos aplaudir Jesus por isso? Então, gente, significa nós darmos frutos em todo tempo. Não é, ai Deus, eu estou chorando, mas eu vou para a célula chorando mesmo. Eu me lembro que a bispa sempre nos ensinou que lugar de chorar é na igreja. Entendeu? Vem chorar aqui na igreja. Aproveita o ombro do seu irmão. Não é mesmo? Entendeu? E chora. Não é verdade? Então, ai Senhor, estou passando um tempo tão difícil, Jesus. Mas eu vou para a rede, vou vir para a rede de jovens, vou. Não é mesmo? Hoje eu encontrei a Mariana no banheiro, falei, Mariana, amanhã tem rede de jovens. Aí eu já estou lá, já estou aqui já. Não é mesmo? Porque nós precisamos dar frutos, independente do tempo. Entendeu? Pergunta para o irmão que está do seu lado, que estação você está vivendo? Responde para ele, se é primavera, verão, outono.
inverno. Amém? Então, que Deus possa fazer de nós uma árvore frutífera independente do que esteja acontecendo conosco. Entendeu? Às vezes, quando a gente, no dia mais difícil da nossa vida, é o momento que alguém precisa de nós. Esses dias eu sentei com a Esther no ônibus. E eu estava lá com a Esther, né? Com um monte de bolsa, né? E, meu Deus, aí eu fazendo assim, com a Esther. Daqui a pouco um rapaz que estava na nossa frente virou e falou assim, nossa, você lembrou meu filho. E começou a chorar. Eu falei, meu pai. E começou a falar da vida dele, da situação da vida dele, o que estava passando, das dificuldades. E eu peguei e falei, Senhor, eu estou tão cansada, mas eu vou dar um fruto hoje. Né? Eu tenho que frutificar, não é verdade? E eu peguei e falei, moço, mas Jesus te ama. E Ele pode fazer um milagre na sua vida. Né? E Ele me conhece, né? Ele mora aqui no Oropó. E aí ele falou para mim assim, eu acredito, essa palavra vindo de uma pastora, eu acredito. Entendeu? Então, era um momento, talvez, que eu estava ali cansada, vindo do trabalho, não é? Passei com a Esther em tantos lugares, entendeu? Dentista, né? Que a Esther está na época do dentista agora. Acho que ela vai ganhar uma dentista para Jesus, entendeu? Mas em todo tempo eu tenho que dar frutos. Entendeu? Em todo tempo. Fala para o seu irmão, em todo tempo, que você precisa ser um ramo frutífero. Entendeu? Então, deixa o Senhor regar você nessa noite. Não é verdade? Deixa a água dele vir sobre você nessa noite. Entendeu? Verifique, né? O que você tem feito para ser um ramo frutífero. Entendeu? Deus quer nos usar. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu percebo que nos momentos mais difíceis que eu estou passando, são os momentos que eu vejo mais Deus me chamando para visitar alguém, para falar de Jesus para alguém, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Então Deus hoje, Ele quer fazer de você uma figueira que tenha figos. Entendeu? E não somente folhas. Ele quer fazer de você um ramo frutífero. Então, se você quer ser um ramo frutífero, fica de pé no seu lugar nesse momento. Que nós vamos orar. Amém? Isso, aplauda ao Senhor, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Aplauda mais forte. Nós vamos orar agora, para que Deus nos faça frutificar. Nós ouvimos muito sobre isso nesse mês todo, é verdade? Aprendemos muito sobre isso, mas agora nós temos que praticar essa palavra o ano todo. Nós temos que dar frutos de vidas para Jesus. Em setembro vai ser fruto fiel aqui na igreja, não é? Setembro é fruto fiel do Oropó. E onde estão os frutos que você vai apresentar para Deus? Mas eu não tenho oportunidade. A oportunidade é o que nós mais temos. Entendeu? É no ônibus, é na rua, por onde nós passamos. Por onde nós passarmos, o Senhor quer nos fazer frutificar. Entendeu? Então eu quero que você compartilhe com quem está do seu lado aí. O que Deus falou com você nessa palavra hoje? Compartilhe com o seu irmão. Compartilhei com o seu irmão. Eu estava uma árvore seca, estava uma árvore murcha. Não tem nenhum fruto na minha árvore. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil da sua vida, mas vai ter fruto na sua árvore. Compartilharam aí? Então agora você vai orar junto com seu irmão. Fica de 2 em 2 aí. Você vai orar por ele. Amém? Para que nesse ano ele tenha frutos para apresentar para Deus. Em todas as áreas das nossas vidas. Nossa vida com Deus, na verdade, na nossa célula nós temos que ter frutos. Como líderes precisamos ter frutos. Não é mesmo? Porque olha, eu sempre aprendi, desde que eu entrei na igreja, que quando a gente chegar no céu, vai ter uma coroa. E as pedrinhas da nossa coroa são as vidas que a gente ganhou para Jesus. E quando eu aprendi isso, eu falei, Senhor, eu não quero chegar no céu e minha coroa está sem pedra. Não é verdade, Senhor? Eu quero ganhar vidas para o Senhor. Eu quero agradar o teu coração. Então que esse também seja o teu desejo. Deus me colocou lá no hospital, mas Deus colocou você em outros lugares.
aonde Ele quer que você frutifique. Deus colocou a Nanda na UPA, né, Nanda? Deus colocou a Íntia na escola. Não é verdade? Deus colocou a Jaque no mercado, no supermercado. Não é mesmo? E lá, nesses lugares, Ele quer que você frutifique. Deus colocou o Igor na Komatsu. Não é verdade? Frutifica onde Deus te colocou. Entendeu? Não seja uma árvore seca. Não seja uma árvore que as pessoas só veem folhas, mas elas vejam os frutos em você. Então, segura na mão de quem está do seu lado agora. Eles vão cantar essa canção, feche os seus olhos. Enquanto eles vão tocar essa música, você vai pensar: Senhor, eu sei, Deus, que o Senhor me conhece, que o Senhor me ama, que o Senhor quer me fazer um ramo frutífero esse ano. Feche os seus olhos agora. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me ama, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair o teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti.
Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me ama, o teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. E eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Aleluia, Eu Jesus. vivo só pra ti. E agora você vai orar aí com quem está do seu lado, amém? Ora pelo seu irmão, para que tenha frutos na vida dele nesse ano, frutos de vidas, frutos espirituais. Ora aí pelo seu irmão agora. Talvez ele chegou aqui hoje triste, talvez ele chegou aqui na igreja desanimado, murcha, com as folhas secas. Mas tem a água do Senhor nessa noite que vai cair sobre as nossas vidas. Ora aí por quem está do seu lado. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque tudo que nós precisamos está em Ti, Senhor. Pai, nós somos essa árvore plantada junto à corrente das águas, Pai. Senhor, nós somos essa árvore que passamos por várias estações. Senhor, nós somos essa árvore, Pai, que às vezes nossas folhas querem cair, meu Deus. Mas eu peço ao Senhor, Deus, que nessa noite o Senhor Jesus, que é a água viva, inunda, Senhor, o nosso interior nessa noite, Pai. Nos rega nessa noite, Senhor. Se existir alguma terra seca hoje, se existia, Senhor, alguma árvore hoje, Pai, morta, que nessa noite, Senhor, haja vida novamente. Em nome de Jesus, Papai, nos ensina, Senhor, que nós podemos dar frutos em qualquer tempo da nossa vida, porque nós estamos em Ti e o Senhor está em nós, Papai. Em nome de Jesus, Deus, quem está ligado no Senhor sempre vai dar bons frutos. Senhor, abençoa a tua igreja nessa noite, Pai. Abençoa cada um, Senhor, que veio na tua casa, porque sabe que tudo que ele precisa está em Ti. Em nome de Jesus, nós queremos selar esse mês do ramo frutífero, Pai. Queremos declarar, Senhor, que estamos preparados para frutificar, Senhor, nesse ano de 2025. Declaramos, Senhor, que nós não somos estéreis.
declaramos que nós não somos uma figueira seca. Não, Senhor, nós somos a frutificar. E nós vamos dar frutos para o Senhor. Em nome de Jesus, quebra nessa noite, Senhor, toda a esterilidade da nossa história. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Essa minha herança, meu Pai. Razão na minha vida, meu Pai. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Glória a Deus. Fala pro irmão do seu lado, irmão. Se você tinha esquecido, eu quero te lembrar. Você é da frutificar. Dê frutos para Deus. Amém. Uhul. Dá um aplauso para Jesus. Dia 31 de janeiro, parecia que não tinha mais nada para Deus nos entregar, não é verdade? E Ele nos visitou com essa palavra poderosa. Amém? Que forte! Aplauda Jesus, amém? Pode se assentar. Essa palavra nos levou a fazer muitas reflexões, não é verdade? Porque você é aquele que conhece a estação que você está vivendo. Se você está no verão, se você está na primavera, se você está no outono, ou se você está no inverno. Estava ali perguntando para a Cíntia, né, a gente procurando, qual que é a estação que está perto ali da primavera? Porque você conhece as coisas que você tem passado, não é verdade? Porém, aprendemos hoje que independente da circunstância, independente da estação, nós precisamos dar frutos. Amém? Porque Deus nos chama para ser ramos frutíferos. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 14. E eu quero te fazer uma pergunta. Como está a árvore da sua fidelidade? Quais os frutos de fidelidade que você tem apresentado nesse tempo? Será que você tem sido uma árvore frutífera também na fidelidade? Porque os frutos, as pessoas observam os frutos, não é verdade? Na escola de líderes nós temos falado sobre os frutos do Espírito. E uma das coisas que Deus falou muito comigo nesse tempo é que os frutos é mais para quem nos observa do que para nós mesmos. Porque você beneficia as pessoas à sua volta quando você tem os frutos do Espírito. E como estão os frutos da fidelidade na sua vida? Aqui em Mateus 14, a partir do versículo 22, fala sobre um momento onde Jesus estava com os seus discípulos e Jesus falou assim para eles: eu vou ficar aqui no meu tempo com Deus, porque eu preciso falar com o meu Pai, e vocês vão atravessar o mar. Vocês vão para outro lugar. E eu vou encontrar vocês. E os discípulos foram, entraram no barco. Só que, no meio do caminho, aconteceu uma tempestade. Quantas tempestades acontecem na nossa vida, aparecem no meio do nosso caminho? Tempestade para tentar te derrubar, não é verdade? Tempestade que parece que ela não vai passar. E hoje à tarde nós vivemos uma tempestade, né? Meu Deus, quantos trovões, não é verdade? A tempestade às vezes até nos assusta, não é mesmo? Porque cada trovão que aparece, imagine os discípulos dentro de um barco, ali no meio daquela tempestade, sem Jesus. Porque Jesus falou, vai que eu vou encontrar vocês. Então provavelmente eles ficaram muito assustados, com medo, não é verdade? Porém, Jesus
conforme ele tinha dito, ele apareceu. E quando Jesus apareceu, os discípulos disseram: meu Deus, acho que é um fantasma. Mas então, Pedro reconheceu Jesus. E ele viveu uma experiência que nunca mais aconteceu. Jesus andou sobre as águas e chamou Pedro, né? Pedro falou: Jesus, se é você mesmo, me chama para ir até você que eu quero ir. Jesus falou: venha, Pedro. Tinha 12 discípulos naquele barco, mas apenas um discípulo viveu a experiência de andar sobre as águas. Isso desafia até a lei da natureza. Isso é impossível. Você já viu alguém andando aí sobre as águas? Isso não acontece, não é mesmo? Mas com Jesus, Pedro viveu aquela experiência. Sabe, às vezes a gente está dentro do barco, diante de uma tempestade, e a gente não entende que diante daquela tempestade, Deus quer nos levar a outro nível. Diante daquela tempestade, Deus quer marcar a sua história. As tempestades, elas vêm, mas é na tempestade que eu tenho a oportunidade de ter com Deus uma experiência. A tempestade não é para te paralisar, mas ela é para te levar a um outro nível com Deus. Como está a sua vida com Deus na área da fidelidade? Você precisa desafiar a você mesmo, entendeu? Porque talvez muitos dos discípulos que estavam no barco pensou assim: ah, mas pode ser que tenha de novo, pode ser que outra vez Jesus faça isso, eu vou ficar com medo, deixa eu aqui quietinho. Mas Pedro, ele viveu aquela experiência que não se repetiu. Apenas 2 pessoas andaram sobre as águas: Jesus e Pedro. Pedro, ele pôde falar, eu andei sobre as águas. Só Pedro pôde contar essa experiência, mas ninguém pôde. Qual é a experiência que você pode contar que você viveu com Deus? Porque é durante as tempestades que Deus nos chama para viver a experiência. É durante uma tempestade lá na sua casa financeira que Deus te chama para entregar um voto. A maioria dos votos que nós entregamos diante de Deus é diante das circunstâncias, é diante das grandes tempestades. Porque Deus não nos livra da tempestade. A tempestade acontece com todo mundo. Só que Jesus, ele está ali com você. E é naquele momento que ele te chama para viver uma experiência com ele, uma experiência com Deus. E o que eu vou fazer diante da tempestade? Eu vou ficar aqui quietinho dentro do barco? Não! Seja como Pedro, porque talvez isso nunca mais vai se repetir na sua vida. Marque a tempestade que você vive, entendeu? Ai, tudo vai mal. Desemprego bateu na porta. Parece que nada prospera, parece que nada está dando certo. Que às vezes não é na área financeira. Às vezes é em outra área da nossa vida que a gente precisa de um milagre. Faça votos ousados com Deus. Está vivendo um momento difícil? Entregue um voto para Deus. Hoje é dia 31 de janeiro. Ainda dá tempo de você decidir entregar sua fidelidade nesse ano. De chegar lá no final do ano e você poder dizer: eita glória, eu fui fiel o ano inteiro. Poder dizer isso é tão bom. É tão bom chegar ali em dezembro e você falar: meu Deus, eu fui fiel o ano inteiro. Todos os meses eu estava ali fiel na minha fidelidade. Nem na tempestade eu balancei, mas eu vivi experiências com Deus. Porque essa é a experiência de Pedro, mas nós precisamos viver a nossa experiência com Deus. Amém? Hoje é dia 31 de janeiro. O mês acabou? Não. Então ainda dá tempo de eu viver essa experiência com Deus. Amém? Existem oportunidades que Deus só nos dá uma vez. Quantas oportunidades Deus nos permite viver apenas uma vez? Se você não viver naquela vez, não vai acontecer de novo. Você tem a oportunidade hoje de registrar o seu nome no caderno dos fiéis. Amém? Eu quero viver essa experiência com Deus. Você quer? Porque ninguém que decide ser fiel a Deus, ninguém que decide viver de voto em voto, depois fala: ai, não valeu a pena. Vale a pena. Quando eu decido ser fiel a Deus, quando eu decido entregar os meus votos para Deus, eu vivo uma experiência que eu vou poder contar. Amém?
Se coloque-se de pé, venha entregar sua fidelidade em nome de Jesus. Não podia entender que você ia me querer. Lançou a rede ao mar e querendo me pegar, pegou meu coração. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar. E de fazer discípulos de todas as nações, e de fazer discípulos. Parece que ela não vai ter fim. Quantas tempestades às vezes parece que vêm para nos derrubar. Mas, Pai, hoje nós aprendemos que independente das estações, independente da tempestade que nós vivamos, o Senhor nos chama para dar frutos, para sermos ramos frutíferos. E nós declaramos, Pai, que sim, nós seremos ramos frutíferos espiritualmente, na nossa vida, na nossa família, na nossa vida financeira, diante da nossa fidelidade, Pai. Queremos ser ramos frutíferos. E te damos graças, Senhor, pela tua bondade